Marcos capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: quando saía do templo, um dos discípulos lhe disse: Mestre, olha que pedras, que edifícios. E então Jesus lhe disse: vê estes grandes edifícios? Aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe, em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E então Jesus começou a dizer-lhes: cuidado, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar em guerra e em rumores de guerra, não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação, reino contra reino. Em vários lugares haverá terremotos, fome. Isso será o princípio das dores. Mas tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis espancados. Também sereis levados perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai o que vos for dado a falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. O 12. Um irmão entregará à morte o seu irmão, e um pai o seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Vamos orar neste momento, pedindo a bênção do Senhor pela sua palavra. Mas eu queria aproveitar o momento e orar pelo nosso jovem Tiago. Cadê o Tiago? O Tiago está aqui atrás. Por favor, Tiago. Orar pelo Tiago que... Quarta-feira, Tiago? Nessa quarta-feira ingressa no Exército, nas Forças Armadas. Pedir à igreja que esteja orando pela vida desse jovem. Imagina, irmão, segurando o fuzil, esse menino. Imagina. Só Jesus na causa, né? Se prepara para tu não tomar um suco lavão, menino. Mas ele disse que vai treinar, né? Então, para que Deus seja com ele, bênção de Deus, que o Senhor seja contigo nessa nova jornada da sua vida, e que o Senhor dos Exércitos seja sempre o teu Senhor. Amém? Vamos estender as mãos para cá para abençoar a vida. Se coloca de pé, igreja, por favor, e vamos abençoar a vida do Tiago, pedindo a proteção, o cuidado do nosso Deus com a vida do Tiago. Senhor Deus, aqui está, ó Deus, o teu jovem servo, que é dedicado à tua obra, à tua causa, que te adora junto com a tua igreja. Ó Pai, está para iniciar uma jornada em sua vida, uma jornada militar. Ó Pai, nas Forças Armadas. Muito obrigado, Senhor, por conceder esta bênção ao Tiago. Mas que a poderosa mão do Senhor esteja com ele em todos os momentos. Quando ele pensar em desistir, ele lembre, ó Pai, que o Senhor é a sua força. Ó Pai, que o Senhor seja o Senhor dele, o Senhor dos Exércitos, que nunca perde uma peleja no campo de batalha. Que ele cresça, ó Pai, como um cidadão, como um militar servindo ao nosso país, mas sobretudo, que ele não deixe de crescer como servo do Senhor e dar testemunho do Senhor Jesus como um soldado de Cristo. Ó Pai, é isso que nós oramos e como igreja abençoamos, pedindo a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Eu perguntei a ele antes se podia orar, tá, irmãos? Ele disse que podia.
E pedir também ao Senhor pela sua palavra. Ó Deus, que a tua palavra encontre lugar em nossos corações. Que a tua palavra desperte o teu povo em todos os lugares do mundo. Ó Deus, que estejamos vigilantes, pois a tua vinda se aproxima. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Acredito que na maioria dos púlpitos desta noite, desses dias, mesmo que não em púlpitos, mas em qualquer oportunidade em que a palavra de Deus foi e está sendo anunciada, o momento que estamos vivendo no mundo, todos sabem, não poderíamos escolher um texto diferente para o momento em que estamos vivendo. Mal descansamos de uma guerra fria e chegou a guerra quente, é assim chamada. Praticamente, irmãos, vivemos uma guerra biológica com esta crise que ainda perdura no mundo, a pandemia. E a esperança com o pós-pandemia, ou pelo menos agora em que se amenizou por conta dos cuidados das vacinas, foi que essa pandemia veio para ensinar e veio para tornar os homens um pouco melhor. Eu particularmente nunca acreditei nisso, que Deus usaria uma pandemia para fazer os homens serem mais humanos. Pelo contrário, se não for pelo Espírito de Deus, se não for pelo Espírito do Senhor, jamais qualquer outro mecanismo poderia ter tal eficácia na humanidade. Prova disto é que ainda o mundo em pandemia se levanta uma guerra tal como esta, na Ucrânia, através da Rússia, atacando aquele pequeno povo. E com uma guerra, e nos noticiários nós estamos vendo e certamente ficamos alarmados. Então, o sermão escatológico de Jesus, registrado em Marcos, registrado em Mateus, com mais detalhes, registrado em Lucas, com outros detalhes, podemos ver, irmãos, que de fato são sinais da vinda do Senhor. Eu trouxe esta palavra dada por Deus para despertar o teu coração, o nosso coração, para estarmos vigilantes, porque Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja. Eis os sintomas, eis os sinais que estão acontecendo no mundo, e nós como igreja devemos estar ligados e na expectativa da volta do nosso Senhor. Sim, não como os Tessalonicenses, que esperando a vinda do Senhor não queriam fazer nada, queriam ficar de braços cruzados, só naquela expectativa, olhando para o céu, que a qualquer momento Jesus iria voltar. O apóstolo Paulo escreve a eles dizendo: não quero que sejais ignorantes a esse respeito. Então Paulo dá ali uma introdução escatológica, mostrando alguns sinais da vinda do Senhor. Irmãos, existem muitos sinais da vinda do nosso Senhor, que está registrado na Bíblia pelo próprio Senhor Jesus. Não deixe que as ocupações, não deixe que as demandas, não deixe que a ansiedade, não deixe que os seus afazeres, não deixe que os seus planos e projetos ocupem esse lugar de vigilância na tua mente e no teu coração da vinda do Messias. Toda noiva, e aí quem já viu filme de guerra sabe mais ou menos a expectativa de quando o noivo vai à guerra, a noiva fica aguardando ansiosamente a vinda do noivo. Toda noiva que se preza deseja, anseia o retorno do seu noivo, ao menos que esteja envolvida em outro compromisso, que não é o caso da noiva do Senhor Jesus. Quem é noiva do Senhor Jesus anseia pela volta do noivo. O Senhor Jesus breve irá voltar para buscar os seus escolhidos, para buscar aqueles que são seus. E devemos estar atentos a isso, porque um sermão escatológico dito pelo nosso Senhor, anunciando o momento da sua segunda vinda, com tantos detalhes atuais,
com tantos detalhes que já estamos vivendo há muitos anos em nosso meio, irmãos, devemos estar com os nossos corações atentos, aquecidos, vigilantes, como aquelas virgens prudentes com azeite, esperando a vinda do nosso Senhor. Essa mensagem, o objetivo desta é que reative, aqueça, ilumine o teu entendimento para a volta do Senhor Jesus. Aqui esse texto vai nos mostrar algo interessante. Marcos escreve que quando os discípulos, saíam do templo e admirados com aquela mega estrutura, eles dizem para o Senhor, um deles diz: mestre, que pedras, que edifício. E Jesus então lhe disse: vê tudo isso, está aqui no verso 2. Então Jesus disse: vê essas grandes pedras, aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Pedra sobre pedra seria derrubada, disse Jesus. Então eles ficaram tentando imaginar como uma mega estrutura daquela seria derribada, destruída, e não ficaria pedra sobre pedra. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, então Pedro, Tiago, João e André, que é irmão de Pedro, estes, então em particular, pede e pergunta ao Senhor, olha o verso 4, quando acontecerão essas coisas? E qual sinal haverá que todas elas estiverem para se cumprir? E eis aqui uma pergunta muito interessante, uma pergunta muito relevante para todos nós dos dias de hoje. Quando que se dará a vinda? Quando que essas coisas acontecerão? Qual é o sinal ou os sinais de que essas coisas estarão prestes a se cumprir? Jesus vai dizer quando, vai dizer os sinais, e nós juntos vamos pensar, vamos analisar, vamos comparar o que estamos vivendo e vendo, e então iremos decidir se iremos nos acautelar, se devemos nos cuidar para que não estejamos descuidados, ou se de fato podemos ainda aproveitar mais um pouco. Porque esta é a triste realidade, meus irmãos, a triste realidade de nossos dias, e isso já desde a época de Jesus, quando o mesmo disse: e o dia do Senhor será como nos dias de Noé. O dia do Senhor será da seguinte forma: muitos casando, dando-se em casamento, traduzindo, vida que segue. Vamos aproveitar o dia, vamos aproveitar o feriado, vamos aproveitar tudo que pudermos para aproveitar. Afinal de contas, a vida é uma só, morreu, acabou. Não, irmãos, para quem está em Cristo Jesus, morreu, não acabou. Morreu é o começo de uma vida eterna ao lado do Senhor, do Rei da Glória. Para quem espera ansiosamente a vinda do Senhor Jesus, ele vive cada momento intensamente desejando a vinda do seu Senhor. Os discípulos querem um sinal. Os discípulos não querem ser pegos de surpresa. Os discípulos pedem ao Senhor um sinal ou sinais de que quando isso aconteceria, para que deste momento em diante eles passassem então a levantar a guarda, a estar vigilantes. Irmãos, e eis aqui os sinais. No verso 5 Jesus começou a dizer-lhes: cuidado. O primeiro sinal, ou a primeira advertência do Senhor é: cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado para que ninguém vos engane. Vou repetir: cuidado para que ninguém engane você. Cuidado para que esta vida não engane você. Cuidado para que a cultura não engane você. Cuidado para que nada nem ninguém tire o seu foco da vinda do Senhor Jesus. Cuidado, irmãos, muito cuidado para que ninguém te engane e roube o temor do teu coração de que Jesus uma hora irá voltar. Irmãos, o nosso coração deveria estar cheio de temor todos os dias, só em pensar na vinda do nosso Senhor. Primeiro, porque não somos salvos pelas obras. Primeiro, que não seremos salvos pelo que fazemos. Primeiro, porque não seremos salvos por estar enrolados no rol de membros de uma igreja. E eu digo a vocês, muitos membros de carteirinha verão a igreja
nas nuvens. Irmãos, nós deveríamos estar com todo o temor possível em nosso coração, só de imaginar que a qualquer momento as trombetas irão soar, os céus se rasgar, e como relâmpago do Oriente ao Ocidente, e assim será a vinda do Filho do Homem. Mas Jesus disse que esse dia seria como um dia de ladrão, e o dia de ladrão é o seguinte, é o dia em que ninguém está esperando, porque o Senhor disse que se a pessoa soubesse que a sua casa iria ser assaltada aquele dia, então ele ficaria na espreita, ficaria ligado, ficaria ativo, para que o ladrão não minasse a sua casa. Mas Jesus disse que o seu dia seria como um dia de ladrão, como um assalto que ninguém está esperando, ninguém está imaginando, e de repente ele vem e arrebata. E como quem já foi assaltado sabe a sensação horrível que é ter então um objeto seu sendo arrebatado de forma inesperada e até mesmo um risco de vida. Já pensou se você soubesse, você que já foi assaltado, se você soubesse que seria assaltado, certamente naquele dia você não sairia com o teu celular, certamente naquele dia você não iria para o ponto naquele horário, certamente naquele dia você teria mudado de itinerário, tudo porque você estava preparado para aquele momento. Então você estaria ativo, estaria cauteloso, você não puxaria no celular naquela rua, naquela viela. E assim nós assistimos todos os dias como é o momento. E interessante, se vocês observarem comigo, é que todos os dias assistimos os mesmos noticiários, só mudam as pessoas, as mesmas estratégias, os mesmos modos operantes. E a pergunta é, por que todo dia, mesmo assim, as pessoas são assaltadas? Por que todos os dias essas coisas acontecem? É algo a se pensar. Jesus comparou a sua vinda como um dia de ladrão. O arrebatamento da igreja vai ser desse jeito. A igreja do Senhor será arrebatada. Eu creio no arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada. Os que estiverem vivos serão arrebatados e encontrarão o Senhor nos ares. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, diz a palavra de Deus. E o que é ser arrebatado? É quando você pega algo rapidamente e com força. Isso é arrebatar. É quando você quer pegar sem a pessoa estar esperando. E certamente a pessoa fica surpresa com aquele arrebatamento. Assim será o arrebatamento da igreja. Por isso que Jesus disse, cuidado, acautelai-vos para que ninguém vos engane. E esse engano é o de retardar o entendimento da volta de Cristo. Esse engano é um entorpecente. Esse engano são fábulas, esse engano são as vãs filosofias, esse engano se caracteriza pelo desligamento, pela falta de atenção da volta do Senhor. Então, Jesus disse, acautelai-vos, cuidado, para que ninguém engane vocês. A primeira advertência do Senhor, cuidado, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, ou Jesus mesmo dizendo que sou eu, e enganarão a muitos. Já foi uma leva aí. Ele disse enganarão a muitos. Ele não disse enganarão a alguns. Ele não disse enganarão a poucos. Enganarão a metade. Muitos pensamos sempre que é mais da metade. Enganarão a muitos. Só em dizer que é o Cristo já enganaria muitos. Por isso a vigilância, por isso o cuidado, por isso estar atento para não ser enganado. Então Jesus vai descrever e vai dar algumas diretrizes para os seus discípulos, de forma que eles não seriam enganados. Quando Jesus diz isso, eu fico intrigado, porque não tinha TV, não tinha Netflix, não tinha vários canais, não tinha a tecnologia que temos hoje, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nenhum meio de comunicação nesse sentido. Normalmente em Jerusalém nem sequer uma rádio local tinha. E Jesus diz isso aqui, olha, que eu e vocês já sabemos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, não vos perturbeis, pois é necessário que assim aconteça, e ainda não é o fim. Quando ouvirem falar de guerras
rumores de guerra, não fiquem alarmados, pois ainda não é o fim. E quantas guerras? Tivemos a Primeira Guerra Mundial e Jesus não voltou. A Segunda Guerra Mundial, também Jesus não voltou. Agora uma terceira guerra que ainda não está em nível mundial, mas de uma certa forma as consequências dessa guerra já está afetando o mundo inteiro. Está afetando o petróleo, está afetando as finanças, está afetando a política, está afetando as relações exteriores, está afetando os grandes poderes, está afetando a ONU, está afetando o mundo, está afetando de todas as formas aquilo que Jesus nos garantiu que aconteceria. Quando vocês ouvirem falar de guerra, rumores de guerra, não vos perturbeis, porque é necessário que assim aconteça. O que Jesus quer dizer que é necessário que assim aconteça? Quando isso estiver acontecendo, vocês já sabem que é o princípio das dores. Quando isso estiver acontecendo, vocês já sabem que é o princípio do fim. Irmãos, já estamos vivendo o início do fim. Também tem outros textos que vai descrever que Jesus está voltando. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: nos últimos dias, ou seja, quando estivermos vivendo e entrarmos na sequência dos últimos dias. É assim, irmãos, vamos pensar de uma forma mais simplória. Entramos já nos últimos dias, agora não sabemos quantos dias constam desses últimos dias, mas a igreja, eu e você, precisamos despertar, porque já estamos vivendo os últimos dias. Repense a sua vida, analise o seu estilo de vida, a sua conduta, a sua vida de oração, onde você tem andado, o que você tem feito, quando ninguém vê, por onde você tem andado, o que você tem feito, o que você tem praticado. Sabe por quê, irmãos? Porque já estamos vivendo os últimos dias. Já estamos dentro desses últimos dias. A igreja já está nessa porção de pouquinhos últimos dias. E só quem sabe qual é o último dos últimos dias? O Senhor. E como não sabemos, devemos estar vigilantes. Devemos aquecer o nosso coração. Devemos orar, pedir ao Senhor fé. Devemos orar pedindo ao Senhor temor em nossos corações. Porque a coisa mais triste na vida de um homem, de uma mulher que se diz cristão ou não, é a falta de temor. Perdão, é não ter medo, é não temer a volta do Senhor. E essa falta de temor é coragem, essa falta de temor é ousadia, essa falta de temor é serviço, são servis duras, essa falta de temor é um coração obstinado, essa falta de temor é aquele que não tem medo de nada, mas você deveria ter. Eu devo ter, nós devemos ter medo, temor em nossos corações, porque a estrutura do céu e da terra irá tremer, irão tremer, os montes se derreterão diante da sua presença, os céus e a terra procurando lugar para se esconder no dia da vinda do Senhor, os homens buscarão buracos como topeira para se esconder, mas não poderão se esconder do juízo da face de Deus, porque os olhos do Senhor estão por toda parte, contemplando os bons e os justos e os injustos, para dar cada um e para compensar cada um, recompensar cada um segundo as suas obras. Salvação não é pelas obras, mas a perdição é pelas obras. Salvação, o céu não vai quem praticou ou quem vive boas obras somente, porque fomos salvos para as boas obras. Mas eu garanto para vocês que o inferno não é para quem pratica as coisas más. O inferno é para quem vive em pecado deliberadamente. O inferno é para aqueles que não têm temor. O inferno é para Satanás e seus demônios que serão atormentados todos juntos naquele dia. Porque nem de inferno quase se fala mais hoje, parecendo que todo mundo vai para o céu, e não é verdade. É uma utopia, você está sendo enganado com esses falsos mestres, inimigos da cruz de Cristo, que não são capazes de produzir um certo temor em seu coração de Jesus voltar. São incompetentes e serão julgados por Jesus naquele dia, e vocês serão julgados por estar ouvindo eles. Homens que falam com vãs filosofias e sutilezas, mas são incapazes de produzir um mero temor
nós estamos vivendo nos últimos dias. E eu vou dizer para vocês algumas citações nos últimos dias. Paulo escrevendo a Timóteo diz: nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. O que acontece hoje? Serão egoístas, trairiam uns aos outros, mentiriam uns aos outros, enganariam uns aos outros. Nos últimos tempos, muitos não suportarão ouvir a sã doutrina. O que isso quer dizer? Mas como que comichões nos ouvidos, levantariam para si mestres para ouvir coisas agradáveis aos seus ouvidos, se desviariam da verdade, se voltariam para as fábulas. Jesus disse que nos últimos dias se levantariam nação contra nação, reino contra reino, guerras, terremotos, fomes, pestes, pandemias. E ele disse que isso ainda era o princípio das dores. É impossível não despertar. Como o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses: desperta tu que dormes, ressuscita dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você não pode, não deve. Você até pode, mas você não deve viver de qualquer maneira como se Jesus não fosse voltar. Não devemos, irmãos, viver de forma descuidada, como se Jesus não fosse voltar. Afinal de contas, os que estão à esquerda lá, quando Jesus separa as ovelhas dos bodes, que é Jesus quem faz essa separação, não sou eu. E lá em Mateus, no final do sermão escatológico, quando ele separa as ovelhas dos bodes, os que estão à esquerda, que são os bodes, que vão dizer: em teu nome eu fiz, aconteci, eu expulsei demônios, eu falei línguas, eu curei enfermos. Quem são esses? Esses todos que estavam na igreja. Em teu nome, em teu nome, em teu nome. Ele vai dizer: aparta-te de mim, maldito, que eu não te conheço, que você só praticava a iniquidade. Fazia isso, mas vivia na iniquidade. Tu até fazia, mas depois ia para a iniquidade. Tu até fazia, mas depois ia para o pecado. Tu até fazia, mas eu não conheço você. Falou no nome de Jesus a vida inteira. No final Jesus vai dizer: eu te conheço de algum lugar? Não conheço você. Precisamos estar com o nosso coração atento. Jesus fala isso aos discípulos: cuidado, acautelai-vos, para que ninguém vos engane, fique atento. Muitos dirão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, já enganarão a muitos. Quando porém ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Quando Jesus diz que ainda não é o fim, é dizendo que ainda vai ficar pior. Quando Jesus diz que ainda não é o fim, não é dizendo para você que tenha fé que ainda não está tudo acabado. Não, ele está dizendo: vai ficar pior. É o início de uma grande catástrofe. É o início do rachar de paredes da humanidade. É o início de tremer as estruturas da humanidade. É o início e os sinais são esses, que os homens começariam a matar uns aos outros. E tudo que está dito aqui já tem meses ou talvez anos que nós já estamos assistindo nos jornais. Qual o dia que de repente você não se depara com a notícia que o filho matou o pai, ou que o pai matou o filho? Qual é o dia que você não tem uma notícia dessa? Qual o dia? Talvez, se você não teve essa notícia, é porque você não quis ver, não assistiu, não te interessou ver. Mas se você colocar hoje, filho que matou o pai que matou o filho, você vai ver no Tocantins, não sei aonde, na Paraíba, não sei aonde, na Bahia, não sei aonde, no São Paulo, você vai ver. Porque está se cumprindo a profecia do Senhor Jesus. Irmãos, tem concílios que eu vou examinar o candidato a pastor, e eu pergunto: qual o sinal da vinda de Cristo? E ele gagueja, não sabe responder.
Eu fico perplexo, porque Mateus 24, Marcos 13, Lucas, descreve os sinais da vinda de Cristo. Nos últimos dias se desviarão da verdade e darão ouvidos à doutrina de demônios. Tantas coisas, irmãos, tantas coisas que a luz das Escrituras está patente diante dos nossos olhos, e nós devemos vigiar. Sabe por que devemos vigiar? Porque enquanto Jesus não voltar, ainda há tempo para se arrepender. Enquanto Jesus não voltar, o pregador do domingo passado disse que a conversão é algo que devemos exercitar todos os dias. Todos os dias devemos nos voltar para o Senhor. Todos os dias devemos voltar o nosso coração para Deus. Todos os dias devemos dar meia volta em nossos desejos, em nossos planos, e se voltar para o Senhor, porque a qualquer momento Ele pode voltar. E o que Ele vai pegar de virgens com a botija, com a sua luminária, sua lamparina vazia e sem azeite? Ali aquela parábola fala da vigilância. Então não é só crer, é vigiar. E vigiar é ser prudente. E ser prudente é estar um passo à frente, é se antecipar ao que está por vir. Isso é vigiar. É como a dona de casa que prevê que vai chover, mas ela vai sair, para garantir, ela já tira as roupas do varal para não molhar. Isso é vigilância, é prever o tempo e dizer vai chover. Se eu deixar essa roupa aqui, já está quase seca, ela vai molhar toda. Eu digo, isso que Elaine faz isso. Eu digo, não vai chover não, quando vê chove. Viu o que eu falei? Ainda bem que eu tirei. Eu falei, é verdade. É mais ou menos isso na nossa vida. É olhar para os sinais dos tempos, é olhar para os sinais dos céus e observar, é olhar para os sinais que estão acontecendo no mundo, olhar para eles e perceber que, bom, Jesus realmente vai voltar. A qualquer momento Jesus vai voltar. Eu não sei a hora, mas Ele vai voltar. E como às vezes você tira a roupa do varal pensando que vai chover e não chove, você fala, pelo menos eu garanti que não iria molhar. Assim são os dias que devemos vigiar, mesmo que Jesus ainda não voltou. Mas um momento Ele irá voltar. Ele irá voltar para buscar a sua igreja. Ele irá voltar para buscar. E aí Paulo escreve a Timóteo dizendo, não se engane, Timóteo. Timóteo pastoreando a igreja de Éfeso. Não se engane, pois o Senhor conhece os que são seus. Um pastor não consegue saber todos que são do Senhor. Os irmãos, uns aos outros, não conseguem saber quem pertence ao Senhor, de verdade. Sabemos quem pertence à PMCP. Sabemos quem pertence à igreja. Mas, irmãos, não sabemos quem pertence ao Senhor. Mas o Senhor conhece os que são seus. Vou repetir, que se você for do Senhor, você sabe. O Senhor conhece os que são seus. Não vos perturbeis, não fiquem alarmados. É necessário que isso aconteça. Jesus disse que isso tem que acontecer. Guerras, rumores de guerras, tem que acontecer. A Finlândia e outro país decidiu ajudar a Ucrânia, decidiu entrar também na OTAN, e o Putin já avisou, se entrar eu pego vocês também. E a guerra está, uns cientistas políticos, cientistas de guerra dizem que pode estourar uma terceira guerra mundial, outros dizem que não, mas de fato é que esta guerra está visível diante de todo mundo. Já foram mais de 4.000 e poucos soldados russos mortos. Mais de 200 civis mortos. Porque eles não anotam, não computam os militares por enquanto. Um jovem herói da Ucrânia, percebendo a chegada do exército russo, igual em filme, como num filme, armou explosivos onde eles iriam passar
explodiu todo mundo, inclusive ele morreu junto, para salvar o seu país. Nós oramos, estamos aí nos grupos pedindo oração pela Ucrânia. Ore pela Ucrânia, mas ore por você. Ore muito pela Ucrânia, mas não esqueça de orar por você não. Porque se Jesus voltar com a oração pela Ucrânia, o Senhor cuida da Ucrânia, o Senhor está de olho na Ucrânia, é necessário que aconteça. A igreja tem que orar, a gente clama pelos desastres naturais que acontecem, clamamos aqui por Teresópolis, clamamos sempre para que haja compaixão no mundo, que é o tema. Parece que a Junta de Missões estava até prevendo esse acontecimento, né? Viva a compaixão, para nos compadecermos uns dos outros. Mas ore pela Ucrânia e vigie por você. Ore pela Ucrânia e vigie por você, porque o que está acontecendo na Ucrânia e o que pode ainda ficar pior. Jesus disse: não fique alarmado não fique assustado não, vai para a Bíblia. É necessário que isto aconteça. É necessário que isto aconteça. Mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Em vários lugares haverá terremotos. Vocês já viram isso? Vocês têm visto isso ultimamente, terremotos? Sim ou não? Terremotos, nação contra nação, reino contra reino. Estamos vendo isso? Estamos vendo essas coisas? Em vários lugares haverá terremoto. Fome é um dos sinais da vinda do Senhor. Está tudo na categoria da vigilância. Fome, peste. Estão pensando, e o triste é isso, é achar que o problema da fome está em um presidente, está em um líder político. Não está. Está no Senhor Jesus, que é o pão da vida, que comer da sua carne e beber do seu sangue jamais terá fome e sede. Em vários lugares haverá terremotos, fome. Isso será o princípio das dores. Percebe? Estamos dentro dos últimos dias e no início das dores. Se o início das dores é uma pandemia como esta, que ceifou milhares de vidas, precocemente há a perspectiva humana, e ainda é o princípio das dores, que dirás o meio das dores, que dirás quando chegar o fim dessas dores. Sim, será o princípio das dores. Jesus de novo no 9 diz: mas tomem cuidado. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, ensina, trabalha com seus discípulos 3 anos e meio, e na sua despedida o que ele mais diz para eles é cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado para que ninguém engane vocês, cuidado com os lobos, cuidado. Paulo nos últimos dias a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Escreve a Tito: cuidado. Judas escreve à igreja: cuidado, batalhem pela fé, uma vez já conquistado. O Apocalipse: eis que venho sem demora, cuidado. Só cuidado, vários sinais de alerta, vários sinais, cuidado. E no 9 ele repete: tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais. Isso já está acontecendo, sim ou não? E por que estamos sendo entregues aos tribunais? Por muitas questões. Não só uma questão de guerra, questão de ideologia. Então, quantas ameaças a igreja do Senhor está sofrendo, que vai ter que fazer, que vai ter que acontecer. Eu vou ter que ir preso para que se cumpra a profecia do Senhor. Não tem que fazer, porque ele disse: vos entregarão. Nos últimos dias, cuidado.
vos entregarão aos tribunais, e se vigiar, os de dentro mesmo que entregam. Isso concordo porque é verdade. Você está pensando que é o mundo que vai denunciar a igreja? Eu estou pensando que quem está passando aí na frente, irmãos, não está nem aí, não quer nem saber. Um dia ele pode até ser do Senhor. O Senhor é que sabe o dia da salvação dele, mas ele não quer nem saber, não. Muitos entregarão. Vimos lá em Atos 4, quarta-feira passada. Quem entregou Pedro? Quem entregou João? Quem ameaçou para não falar de Jesus? Quem bateu neles? Quem espancou eles? Anás, Caifás, sumos sacerdotes, escribas e fariseus. Toda a cúpula que participava do culto no templo. Cuidado, porque Jesus disse que é necessário que o escândalo venha, mas ai de quem o trouxer. Porque é melhor amarrar uma pedra em seu pescoço, um moinho, e se lançar no mar, do que aquele grande dia, do que trazer um escândalo. Jesus disse que quem escandaliza o nome dele é melhor, e quem faz os seus pequeninos ficarem escandalizados com isso, quem traz isso, seria melhor amarrar um moinho, uma pedra no pescoço e se lançar no mar, do que fazer um dos meus pequeninos tropeçarem. Entregarão aos tribunais, às sinagogas, sereis espancados. Isso já está acontecendo em várias partes do mundo, com servos do Senhor, missionários, pastores, pregadores da palavra do Senhor. Há muito tempo que já estão sendo espancados, decapitados em países islâmicos, sentenciados à morte, à prisão perpétua. Tem muitos. E por serem realmente países de ditadura, a mídia não divulga e nem pode divulgar. Também sereis levados perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Jesus dizendo de novo que é necessário. Jesus toda hora repete, é necessário, no 10 ele diz de novo, mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado em todas as nações. O 11, quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai o que vos for dado a falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. É bom estar cheio do Espírito Santo, irmãos. É bom, é melhor estar cheio do Espírito Santo do que estar cheio de razão. É melhor estar cheio do Espírito Santo do que cheio de conceitos. É melhor estar cheio do Espírito Santo, porque eu já vi gente inteligente travar na hora da prova. Já vi gente inteligente, o nervosismo atrapalhar. Como pode? Mas é inteligente. Estudou muito. E Jesus está falando, não. Seja cheio do Espírito Santo. Não fiquem preocupados com o que haver de falar naquele dia. E esse dia vai chegar para todos nós. Por isso que devemos estar enchendo a nossa botija de azeite hoje. O tempo de estudar é hoje. O tempo de ler a Bíblia é hoje. O tempo de orar é hoje. O tempo de buscar é hoje. O tempo de se encher do Espírito Santo é hoje. Como estamos fazendo aqui neste momento. Este momento ao qual estamos aqui como igreja, reunidos, ouvindo a palavra do Senhor. Estamos sendo ministrados pela palavra. Estamos sendo lavados pela palavra. Estamos sendo justificados pela palavra. Estamos sendo transformados pela palavra. Estamos sendo curados pela palavra. Estamos sendo transformados para a glória do Senhor. Estamos sendo edificados para que quando isso aconteça, lembremos da palavra que foi pregada nesta noite. Você não está aqui como um mero ouvinte. Enquanto você está ouvindo, o Senhor está ministrando, o Espírito Santo está ministrando em teu coração, está dizendo, filha, não se preocupe com o dia de amanhã, se preocupa com hoje, busca hoje, deixa que do amanhã eu cuido. Se prender você, se você tiver que falar, você só vai abrir a boca, e quem vai falar é o Espírito Santo de Deus.
não se preocupe com hoje, foi o que Jesus quis dizer. Não fiquem preocupados com a prova de amanhã. Se preocupem com hoje, estude hoje, busque hoje, medite hoje, ore hoje, se dobre hoje, porque o dia de amanhã, o que nos garante só, como o próprio Senhor disse, basta cada dia o seu mal, busca o meu reino, que as demais coisas eu vos acrescento. Buscar primeiro o reino dos céus. Então não fiquem preocupados com o que é a vez de falar. Jesus repete isso no Evangelho de João aos discípulos também, que o Espírito Santo, e uma das funções do Espírito Santo, dos atributos, da ação do Espírito Santo na vida do crente, é lembrar da palavra de Deus. Sabe quando você pensa em fazer algo que a sua carne quer fazer, mesmo com toda razão, e você recua porque você lembra de uma palavra? Você recua porque lembra de uma palavra que você leu? Você recua por causa de uma palavra que você ouviu ou que você estudou? Quem fez isso, sabe quem foi? O Espírito Santo de Deus. E às vezes você perde até a razão, mas não perde o Espírito Santo. Às vezes você perde a razão, mas não perde o discernimento. Às vezes você perde a razão, mas não perde a essência de Jesus na tua vida. Você pode até sair no prejuízo perante os homens, mas você não está no prejuízo perante o Senhor. Pelo contrário, você está cheio do Espírito Santo. E quanto mais cheio do Espírito Santo, mais vazio de você mesmo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais vazio dos teus conceitos. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais vazios de razão. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais vazio do ego, do egocentrismo, do egoísmo, que faz parte da nossa natureza decaída. E por último, outro sinal, outra coisa necessária, outro mal necessário para a vinda do Senhor. Olha que coisa triste, você vai me dizer se é novidade isso. Lembra que eu falei quando Jesus escreveu? Todos nós sabemos, há mais de 2000 anos atrás. E Jesus escreveu não, ele disse, Marcos escreveu: um irmão entregará à morte o seu irmão, um pai ao seu filho, filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Outro sinal latente para a igreja de que já estamos vivendo os últimos dias. Estamos aqui agora e nem sabemos o que vai acontecer amanhã, mas a Bíblia já nos aponta para que quando aconteça não fiquemos alarmados. E uma das coisas que tem acontecido todos os dias é pai matando filho, filho matando pai, como eu já falei aqui no início. Gente, que absurdo. Crianças inocentes, indefesas, morrendo na mão de homens e mulheres que se dizem pais, simplesmente às vezes por não suportar o grito, o choro da criança, ou por não suportar a criança, ingênua, indefesa, como um dos casos. Tivemos vários casos já. Tivemos o caso daquela menina dos Nardones, esqueci o nome dela. Tivemos o caso do menino Bernardo. Tivemos o caso do menino Henri Borel. Isso de pais matando filhos. Na quarta-feira eu estava muito triste e falei com os irmãos que eu estava na reunião com a estatutária, e dois amigos meus de adolescência, de época de juventude. O meu irmão mandou notícia para mim: o mais velho matou o mais novo. Que eu ficava na esquina conversando, que ficávamos ali zoando, rindo, e ele disse que o irmão matou o outro com uma facada. Eu disse: Henrique, como
foi isso? Ele, porque o mais novo foi bater na mãe. Percebe, irmãos? O mais novo foi bater na mãe, o mais velho foi defender, deu uma facada, matou o irmão. Um está foragido, um está morto e a mãe está sem os dois. E aí, como não pensar? Como eu iria imaginar aqueles irmãos tão unidos, que meu irmão ia me mandar um áudio me avisando: se levantarão pai contra filho, filho contra pai. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Outra coisa, ainda tenho aí uns minutos. Serão odiados por causa do meu. Cuidado, eu vou acautelar você, cristão, que fica, e eu falei de manhã em outro contexto, mas eu sinto a necessidade de aplicar isso à vida da igreja num contexto diferente. Cuidado com ideologias, porque tem crentes odiando cristãos, odiando a igreja por causa de ideologias, de gêneros, de aborto, de tantas coisas mais. Cuidado. E a igreja está sendo odiada porque é contra. Porque a palavra de Deus é contra. Uma criança no ventre é uma vida. As mães sabem. Vai fazer a ultra, a primeira coisa que vê, que consegue escutar o coraçãozinho batendo. E tem crente não, eu falei isso também de manhã. Crente não, que se diz crente que defende o aborto. E eu não quero nem saber qual partido, eu quero saber da Bíblia. E a palavra de Deus diz: o Senhor viu eu sendo formado no ventre da minha mãe, osso por osso. Salmo 139. Todos os meus dias foram anotados no teu caderno enquanto eu estava sendo formado no ventre da minha mãe. E o Senhor assistiu cada tecido, cada coisa sendo criada no ventre da minha mãe. Se você crê, se você defende o aborto, se converta ao Senhor Jesus. Se converta à palavra do Senhor. Porque se você é a favor da morte de um feto, pelo qual motivo for, que não seja um motivo de medicina, um motivo de preservação da vida, você vai para onde os pais deles vão, para o inferno. Isso mesmo. Isso mesmo. Porque a igreja é odiada. Os cristãos autênticos são odiados. E parece que nós que pregamos o ódio. Repararam isso? O evangelho virou, então, a religião do ódio, que não tem amor, que não tem tolerância. E não é, irmãos. Não é, fica na tua, cuidado, vigia. Porque muitos serão odiados por causa do nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus. Mas o que perseverar até o fim será salvo. A salvação, e aqui fala da perseverança dos santos. E como eu vou saber quem é salvo? Só quem chegar na linha final. Como eu vou saber quem é salvo, quem será salvo? Os que perseveraram. Então a salvação é só para quem persevera? Em teoria sim, porque só persevera quem é salvo. Porque ele vive por um propósito maior, porque ele vive por uma causa maior, porque ele tem um objetivo maior. Assim como um atleta que tem o objetivo de ganhar uma coroa, ele faz regime, ele se exercita, ele se prepara para aquele dia da corrida, para ganhar uma coroa de louros. Mas nós, irmãos, não como quem acompanha no ar, nós seguimos para o alvo que é Cristo, seguindo, abnegando a nossa carne, os nossos desejos, para sermos salvos de forma concreta naquele grande dia. Mas é só para quem perseverar até o fim.
só para quem perseverar até o fim. E quem desiste, ou quem desistir, não adianta. Eu já disse isso e vou encerrar esse sermão dizendo: você vai botar culpa no pastor, você vai botar culpa na igreja, você vai botar culpa que faltou amor, você vai botar culpa em tudo, mas diante de Deus, cada um será julgado segundo as suas obras, não a dos outros. No dia do juízo vai ser você e Deus. Mostra-me tuas mãos. No dia do juízo é você e Deus tete a tete. Livro da vida e o livro da condenação. Apocalipse 20. É só isso. Devemos, irmãos, estar atentos. Devemos nos acautelar como igreja, porque Jesus irá voltar para buscar sua noiva. E essa palavra é de despertamento para mim e para você, diante do que estamos vivendo. Então, quando chegar segunda-feira, que o Senhor te concedeu o dia de amanhã, cuidado para as distrações da vida não roubar o temor do Senhor do teu coração. Cuidado para que as distrações do dia não te mantenham tão ocupado que você não tenha tempo para Jesus, para encher tua botija na tua vida devocional, na tua vida de oração, na tua vida de súplicas e orações, na tua vida de piedade. Mas exercita-te na piedade, porque o exercício físico para pouco tem proveito. Você almeja se encontrar com o Senhor, ou quando Ele volte para buscar a sua igreja, você esteja para sempre com Ele. Adore a Ele.